Olá, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Alto Caparaó, que saudades de vocês, que alegria poder participar desse momento, dessa data comemorativa, em comemoração do aniversário da igreja. Eu estou muito feliz porque, e eu honro muito a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa história. Eu os amo muito, eu sempre fui muito amado por vocês, e se eu estou onde estou hoje, é por causa da Primeira Igreja Batista de Alto Caparaó, que me formou, onde eu me converti, onde eu cresci, onde eu amadureci, e foi a igreja que me enviou. Então eu sou muito feliz por isso, e hoje eu queria trazer uma rápida reflexão, bem rápida mesmo, sobre voar mais alto. O tema dessa conferência é voar mais alto. Mas eu gostaria de falar que antes de voar mais alto, Deus deseja criar raízes em nosso coração. Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, que é João, capítulo 15, a partir do versículo 5 até o versículo 16, em que Jesus diz assim: Sim, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí lá no versículo 16 ele diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, frutos que durem, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse texto é incrível porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu escolhi vocês, eu chamei vocês para que vocês deem muito fruto. Para que vocês deem muito fruto e frutos que permaneçam, que não são frutos provisórios. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós fomos chamados para voar alto. Jesus nos chamou para voar mais alto. Jesus nos chamou para dar muitos frutos, para ter sucesso, sucesso aos olhos dele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Todos nós temos o desejo, cada cristão, todos nós temos o desejo profundo de impactar o mundo, né? Quem é que não tem o desejo de ser relevante, de impactar o mundo, de influenciar outras pessoas, de transformar a sociedade? Todos nós temos esse desejo de fazer algo que seja produtivo, algo que seja bom. Isso é bíblico. Esse é um desejo natural. É um desejo natural de quando nós cremos, de todo cristão, porque foi o próprio Deus quem colocou esse desejo no nosso coração. Porque o texto que nós acabamos de ler, ele diz que nós fomos chamados para ser frutíferos, para voar alto, para realizar grandes coisas. Deus não nos chamou para ficar sentado no banco da igreja, como se a igreja fosse um Netflix, onde eu vou, sento, eu assisto o que eu quero, depois eu vou para casa. Não, nós fomos chamados para fazermos grandes coisas, para sermos frutíferos e para darmos muitos frutos. É interessante que esse texto diz que muitos frutos, ou seja, grande quantidade, mas não é fruto ruim, são frutos que duram. É uma vida inteira de impacto. É uma vida inteira que começa bem e também termina bem. Mas, antes de nós realizarmos qualquer coisa grande, eu gosto dessa analogia que Jesus usou da videira, de uma árvore, de uma planta. E antes de qualquer árvore crescer, antes de qualquer fruto se desenvolver, algo é necessário. Primeiro, é necessário que existam raízes. Eu gostaria de meditar rapidamente nisso, que Deus tem falado ao meu coração nos últimos anos a respeito de criar raízes. Que antes de nós voarmos mais alto, antes de você começar a gerar os seus grandes frutos, os sonhos que você tem para o reino de Deus, antes de nós voarmos alto, antes Deus deseja criar raízes profundas no nosso coração. E a raiz, ela é a primeira coisa, na verdade, o fruto. Jesus ele falou que o fruto, que nós somos chamados para dar muitos frutos, mas o fruto ele é a última coisa do ciclo de uma árvore ou de qualquer planta. O fruto é a última coisa que aparece. Nós vivemos um vício nos nossos dias, em nossos tempos, que nós já queremos dar frutos. Nós queremos já o sucesso. Eu quero ter muitos seguidores nas redes sociais. Eu quero ser grande impacto, ter um grande impacto e grande influências. Eu quero realizar grandes coisas. Mas no ciclo de uma árvore, o fruto é a última coisa que aparece. Antes de nascer a planta, na verdade, é necessário que haja raízes. A raiz é a primeira coisa que deve aparecer. E o mais difícil de Deus criar raízes em nosso coração é porque a raiz ela é criada num lugar em que ninguém vê. Antes de nós criarmos frutos, Deus deseja criar raízes em lugares escondidos, em lugares que ninguém vê, na nossa intimidade. Isso é importantíssimo. Nós precisamos, antes de voar mais alto, criar raízes
um sistema de raízes no lugar secreto. Para que nós possamos produzir frutos que sejam abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo maior por dentro do que por fora. Interessante que na Bíblia nós sempre vemos que antes de um impacto duradouro, qualquer personagem da Bíblia, antes deles terem um impacto duradouro, Deus os levou para um tempo de preparo, para um tempo de criar raízes. Moisés passou 40 anos no deserto antes dele começar o seu ministério. Jesus passou 30 anos da sua vida antes de ter 3 anos que foram impactantes. Paulo passou 10 anos antes dele começar os seus trabalhos missionários. Interessante, quando a gente lê o livro de Atos, parece que Paulo começou imediatamente, né? Mas não, ele passou 10 anos se preparando, criando raízes. Deus primeiro precisa nos construir por dentro. Isso é o que Deus tem me falado nesses últimos anos. Eu sempre tive grandes sonhos, eu sempre tive grandes expectativas. Sonhos de impactar, de ser influente, de realizar grandes coisas. Mas Deus me disse que antes ele precisava criar raízes no meu coração. Raízes no secreto, raízes onde ninguém vê. E passei por anos desse processo onde Deus foi criando raízes no meu coração para que eu pudesse me fortalecer nele e jamais desistir diante das crises. Deus precisa criar raízes no nosso coração para que nós possamos ter sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando de sucesso aos olhos de Deus. Porque até mesmo a nossa definição de sucesso hoje em dia é um sucesso que não chama nada a atenção de Deus. Hoje a gente define como sucesso ser influente, né? Ter muitos seguidores nas redes sociais, ser uma pessoa reconhecida, ter um ministério grande. A gente considera como sucesso hoje coisas que não chamam a atenção de Deus. Que na verdade o sucesso de Deus é infinitamente superior à nossa definição de sucesso. O sucesso de Deus é construir a nossa vida em coisas que sejam eternas. Qualquer outra coisa não impressiona a Deus. C.S. Lewis disse certa vez que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Hoje nós nos tornamos dependentes de um sucesso de curto prazo. Quando a gente fala, vamos voar mais alto, né? Vamos, glória a Deus, vamos voar mais alto. Só que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala vamos voar mais alto é uma igreja grande, cheia de gente, influente nas redes sociais, reconhecida pelo Brasil, coisas que são passageiras e que não valem nada. Claro, é muito bom ter uma igreja grande, que seja relevante, mas isso não é sucesso aos olhos de Deus. A gente se impressiona com sucessos a curto prazo. A gente mede o nosso sucesso pela popularidade que a gente tem. Isso não chama a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus. A gente tem medido a nossa significância, o nosso significado, pela forma que a gente aparece na rede social ou que a gente aparece para as outras pessoas. A maneira como as outras pessoas me veem nas redes sociais é a maneira que eu meço a minha significância. Isso é tão pequeno. Esses são frutos podres. Esses são frutos que não permanecem. E Jesus está dizendo que ele deseja criar frutos que permaneçam. E os frutos que permanecem, eles são eternos. São coisas eternas. Coisas que realmente vale a pena e que realmente Deus quer gerar em nosso coração. Como diz o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. A gente está pensando em voar mais alto, mas muitas vezes a nossa definição de voar mais alto são coisas que a gente vê. Igreja grande, muitas conversões, né? Ser reconhecido pelo Brasil, ter um bom ministério de louvor, coisas que chamam a atenção, coisas que a gente vê. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, nós não podemos olhar para aquilo que nós vemos. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Por isso, antes de nós crescermos e gerarmos frutos, Deus deseja criar um sistema de raízes no nosso coração. E raízes que criem frutos que durem. E existem 3 solos. Eu gosto dos solos, né? Porque a gente está falando de raiz, a raiz se desenvolve no solo. Existem 3 solos que Deus deseja desenvolver no seu coração antes que você voe alto. Antes que você tenha sucesso. Antes que você voe mais alto. Deus deseja gerar uma raiz em 3 solos. O primeiro solo que Deus deseja desenvolver uma raiz é na intimidade. Como tem sido o seu tempo de intimidade com Deus? Nós temos tratado Deus hoje como um fazedor de milagres. Deus vem resolver meu problema ou traz a cura.
Deus, as nossas orações hoje em dia mais se parecem com uma lista de compras do que com um poema de amor. Deus deseja ter intimidade com você. E não intimidade de um fazedor de milagres ou de um mordomo, mas Deus deseja que você gere intimidade com Ele no profundo, no secreto, onde ninguém vê. Esse é o mais importante, gerar intimidade com Deus onde ninguém vê. É o primeiro solo, é a primeira raiz que Deus deseja criar no nosso coração antes que a gente possa voar mais alto, antes que a gente possa crescer. Nós aprendemos e Jesus nos ensina que as orações públicas, que falar da boca para fora, que isso nada vale, isso não impressiona a Deus. Que ter um grande ministério, que ser influente, isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é quando Jesus nos ensina sobre oração, que ele diz, olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta no lugar em que ninguém vê, e ali no secreto, crie intimidade com Deus. Crie intimidade com Deus no lugar secreto onde ninguém vê. Essa é a primeira raiz que Deus deseja criar no nosso coração. De nada adianta voar alto se no secreto nós não temos intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, nós vamos transbordar apenas frutos podres, frutos que não duram, frutos que não permanecem. Isso não é voar alto, isso não é sucesso. Antes de voar alto, nós precisamos desenvolver o nosso tempo de intimidade. Como andam o seu tempo de oração? O seu tempo de oração tem sido momentos prazerosos, de louvor, de adoração, de contemplação, onde nós o ouvimos e o adoramos e contemplamos a sua beleza e a sua majestade, o quão doce e quão maravilhoso ele é. Ou o seu momento de oração tem sido uma lista de pedidos, tão somente isso. Que nós possamos ver e reconhecer a Deus. Eu estava lendo ontem uma citação de Agostinho de Hipona, em que ele diz assim, Senhor, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça como conheces a mim, que nós possamos conhecer a Deus em nossa intimidade. Esse é o maior propósito da nossa vida, esse é o maior objetivo da nossa vida. Conhecer a Deus é muito maior do que qualquer sucesso de qualquer lugar que você queira chegar. Antes de tudo, nós precisamos conhecer a Deus. Paulo, na carta de Efésios, no primeiro capítulo, ele diz assim, eu oro por vocês. E a igreja de Éfeso estava passando por grandes perseguições, por grandes problemas. E Paulo poderia pedir, olha, eu oro para que as perseguições acabem, eu oro para que os problemas sumam, mas não. Paulo pediu, eu oro para que vocês cresçam no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Porque conhecer a Jesus é a coisa mais grandiosa que nós podemos fazer. É a raiz que nós precisamos criar antes de voar mais alto. O segundo solo, o primeiro solo então é a intimidade. O segundo solo que Deus deseja criar em nosso coração, antes que nós possamos voar mais alto, é o solo do serviço. Serviço. Jesus veio para servir e não para ser servido. Quando os discípulos estavam conversando com Jesus sobre quem seria o maior, né? Senhor, quem vai voar mais alto? Senhor, quem de nós vai voar mais alto? Me deixe sentar na sua direita. Quando os discípulos estavam discutindo quem voaria mais alto, Jesus disse, maior é o que serve. Maior é o que serve. Antes de você voar alto, meu querido, antes de você gerar frutos que permaneçam, chega para o pastor Tiago aí, chega para a sua liderança e diz, onde existe necessidade, eu quero servir onde há necessidade. Que nós possamos servir e servir em lugares que ninguém vê ou que não existe nem reconhecimento, mas nós precisamos servir. Eu me lembro que eu tinha grandes sonhos e grandes expectativas e que quando eu estava começando o meu ministério eu queria pregar, né? Eu queria estar no palco, coisas que não impressionam a Deus, isso não impressiona a Deus, mas eu queria, né, ter ministérios que fossem relevantes. E Deus constrangeu meu coração inúmeras vezes dizendo, Felipe, antes você precisa criar raízes onde ninguém vê, antes você precisa servir. Sirva a sua igreja em todas as áreas. Sirva a sua igreja. Sirva a primeira igreja batista de Alto Caparaó, onde existe necessidade. Não porque eu quero o ministério do teatro, eu quero o louvor. Deus não se impressiona com isso. Deus deseja que nós tenhamos um coração de servo, que nós possamos servir em amor, de verdade. Maior é o que serve. Servir a todas as pessoas, considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz Filipenses no capítulo 2. Esse é o coração que nós precisamos. Esse é o segundo solo que Deus deseja criar raízes para que você possa crescer, desenvolver e voar mais alto. Antes de voar mais alto, você precisa criar raízes. Raízes na intimidade, raízes no serviço. E terceiro, raízes
na comunidade, na igreja. Tem muita gente querendo voar alto, mas voar alto sozinho. Isso é impossível. Tem muita gente querendo ouvir Deus, mas ouvir Deus sozinho. Isso é impossível. Antes de você voar mais alto, Deus quer gerar raízes no seu coração na comunidade. Porque apenas na comunidade nós podemos presenciar a Deus verdadeiramente. Meu querido, existem coisas que Deus vai falar com você apenas através da vida do seu irmão. Sabia disso? Sabia que não é possível conhecer a Deus plenamente sozinho? Que Deus usa pessoas ao nosso redor e na nossa comunidade para que nós possamos conhecê-lo? Porque Jesus nos chamou para caminharmos em comunidade, em igreja, na igreja local, servindo as pessoas. Então, antes de querer voar mais alto, crie raízes na sua comunidade. Crie raízes de comunhão, de serviço e de intimidade. Antes de voar mais alto, que nós possamos criar raízes profundas. E pode ser que isso leve tempo. Não tenha pressa, porque Paulo esperou 10 anos, Moisés esperou 40 anos, Jesus esperou 30 anos. O tempo para Deus não tem significado nenhum. Deus deseja que nós cresçamos e que a gente produza muito fruto, e fruto que permaneça. Frutos que chamam a atenção de Deus, frutos que são eternos, mas antes disso Ele deseja criar raízes em nosso coração. Amém? Essa é uma rápida reflexão, uma rápida devocional, que vocês sejam cheios da graça de Deus. E a minha oração é a mesma que o apóstolo Paulo, que vocês tenham pleno conhecimento da revelação de Jesus, que vocês o conheçam, que todos nós possamos conhecer a Deus a cada dia mais. Estou muito feliz. Parabéns, Pibac. Parabéns a todos dessa igreja maravilhosa, dessa igreja amada, que eu sinto tanta falta, que eu tenho tantas saudades. Espero vê-los muito prontamente, depois que essa pandemia acabar, passar uns dias em Alto Caparaó. Que Deus abençoe todos vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você.